Olá, você que está aqui acompanhando o TCM Podcast, você que está sempre atento, você que está sempre atenta ao nosso tcmnoticia.com.br, o portal que traz as informações do Rio Grande do Norte. Claro que a gente gosta de falar sobre política. Aqui no TCM Podcast a gente vai falar sobre vários assuntos, mas política tem espaço especial e hoje eu estou aqui novamente com o Lucílio Filho, que é diretor da Rádio TCM Princesa FM. Lucílio, a política em Açu é aquela que é movimentada, a cada dia uma novidade e tem muitas informações lá de Açu, né? Pois é, Vonúvio, alô você, um cumprimento a você, os nossos assinantes da TCM aí por essas cidades onde a gente está cada vez mais crescendo, graças a Deus. Pois é, a Açu sempre teve uma referência muito forte na política, sempre esteve presente com deputados estaduais, sempre teve uma movimentação muito grande. A família Montenegro tem uma história lá atrás, né? Eram aliados, depois se dividiram, já contei essa história aqui. E esse ano começou mais cedo, né? Toda a história política lá começou mais cedo. A gente observa que tanto lideranças da oposição quanto da situação foram pegos de surpresas por essa efervescência do eleitor, ou seja, daqueles que gostam já de falar em política na feira, nos bairros, enfim. Mas tem uma pitada diferente aí neste tempero político de Açu, porque o prefeito está terminando 8 anos de mandato, então ele não vai mais assumir este posto, tem que colocar alguém. A oposição se vê numa oportunidade de assumir ali, né, a gestão. São grupos conhecidos pela cidade, né, Lucílio? E esses nomes já estão definidos, como a gente acompanhou na pesquisa TCM? Já, interessante depois da pesquisa, né, e aí a grande, o que nos deixa muito felizes é que foi uma referência, né, no dia da pesquisa, e todo mundo já vive aquela expectativa para agosto, né? Deve sair mais uma, e na quinta-feira, antes da eleição, também, né? Lá, o Vonúvio, o que se observa agora é que, quando a oposição lançou as 2 mulheres, olha, não sabe quem é que vai ser, A ou B, nem cabeça nem vice. E aí a situação, e foi feito aquele movimento, vocês acompanharam, com a filiação de Fabielle, chegando com o Partido Novo, a entrar com João Maia, perto de João Maia. Agora, depois, 15 dias depois, fizeram o lançamento aí de Luiz Eduardo se filiando ao Avante, né? Luiz Eduardo, só fazendo um preâmbulo aqui, é filho desse prefeito, primo do atual prefeito, né? É o Lula, né? É o Lula. Luiz Eduardo é o Lula, né? O pai dele foi prefeito do Açu de 93 a 96. Lourinaldo Soares, irmão de Ronaldo Soares, filho de Chiquito Soares, que foi vereador e era um homem era assim, mais de bastidores, entendeu? E pelo lado do Montenegro, né, como Ronaldo, os filhos de Ronaldo são filhos de uma Montenegro, que a primeira esposa dele, que era a Risa Montenegro. Então, o atual prefeito, Gustavo, o George, e tem mais uma menina, tem Luciana, mas ela não é vereador na política, eles são são netos de Edgar Montenegro, bisneto do Major Montenegro, que foi quem emancipou Ipanguaçu. Ipanguaçu era chamado de Sacramento, e foi o Major Montenegro, quando deputado estadual, que emancipou a cidade de Ipanguaçu. É a história da cidade ligada intrinsecamente na história da política, né? Perfeitamente. E quando a gente vê, estes dois lados já estão estabelecidos. O governo e a oposição. Exatamente. Nós temos o Lula Soares, que é deste grupo que você acaba de mencionar, e tem o grupo das mulheres, que é a Fabielle e doutora Vanessa e Fabielle. Só que não se sabe ainda quem vai ser a cabeça de chapa. O ex-prefeito Ivan Júnior, que é a principal liderança desse grupo de oposição, ele disse que até o final deste mês, e aí todo mundo fica naquela expectativa, no 30 de abril, ele vai definir quem será quem, ou a esposa dele, ou Fabielle, né? Mas uma coisa é certa, até estão chamando as meninas, uma das duas será a cabeça de chapa. Na situação é o inverso, a gente tem 5 mulheres, e aí eu, outro dia até, naquela oportunidade, conversei contigo e comentei
de que essa efervescência das mulheres foi muito em cima do percentual de mulheres eleitas em 2020. Né? Das 15 vagas, a ASU elegeu 7 mulheres. Proporcionalmente, a nível de Brasil, é um dos percentuais mais altos. Né? Isso é muito importante, inclusive, na política. Então, eu vejo a mulher abrindo, pedindo passagem, faz tempo, né? Quando é que a gente viveu uma efervescência dessa em Açu, né? E a única prefeita eleita de Açu foi justamente Maria Olímpia Neves de Oliveira, que faleceu em Brasília com 97 anos, mas pediu para ser enterrada em Açu. Né? Ela foi prefeita da cidade do Açu, enfrentando, na época, usava muito apelidos, até hoje ainda usam, mas antigamente era menos, não se importavam muito com bullying, essas coisas todas. Então ela era onça e o adversário dela era Golinha, Walter de Salitão. Golinha? Golinha, Walter de Salitão, que foi, inclusive, depois, perdeu para ela em 1962, né, ela governou Açu de 63 a 68, mas Walter se elegeu prefeito em 1972, 10 anos depois ele se candidatou de novo, enfrentou Sebastião Alves Martins, que era então o vice-prefeito de João Batista Montenegro, e acabou ganhando a eleição. Para agora, eu observo que pelo menos 5 mulheres estão nessa disputa, né, para ser a vice de Lula Soares. A gente tem Meirinha, que é nora. Quem é Meirinha? Meirinha é nora do pastor Alfredo. O pastor Alfredo é o principal líder da Assembleia de Deus em Açu. Fez uma reforma agora enorme na igreja. Muito conhecido, já foi liderança política em Pau dos Ferros. Foi vice-prefeito de Pau dos Ferros, né? Está há mais de uma década, tem mais de 10 anos em Açu, tá? E gosta, a presidente da Câmara é evangélica e da igreja do pastor Alfredo. E tem outros militantes da política que, sabe, sempre estão nessa condição. Então, o nome de Meirinha surge e ele fez questão, disse que ele vai reivindicar essa vaga até para fortalecer mais o movimento evangélico como vice-prefeito e pela experiência dele lá em Pau dos Ferros. Kessia Maia, que é a atual diretora do Hospital Regional da cidade do Açu, é um nome também que corre por fora, com apoio. Kessia foi diretora de uma emissora do grupo alternativo que tem lá, né, muito ligada ao Soares, sempre foi, né, Kessia Maia. A Isabela Moraes é um nome novo, é um nome que a federação indicou agora recentemente. É uma menina, uma jovem médica, filha de Inês Almeida. Inês Almeida é secretária, ou seja, muito próxima da governadora. Então, a federação, comandados pelo PV, PCdoB e o PT, indicaram Débora Almeida. E o PT também, que não tinha vereador, ganhou um vereador de mandato, Júnior do Trapiá, se filiou ao PT, entendeu? O Paulinho do Acredito, que era outro que teve um movimento muito forte, teve mais de 1.000 votos, mas não se elegeu, também está fortalecendo o PT. Então, a federação com o IPT, a própria Carielle Medeiros, que voltou ao abrigo, voltou ao ninho dos primos, né? Deixou de ser oposição, agora novamente situação, ela se filiou ao PCdoB, que até então era um diretório que ninguém falava em Açu do PCdoB. E a Carielle se filiou ao PCdoB, fortalecendo essa questão da federação. Além dessas 3 que eu falei, Isabela Moraes, a Meirinha e a Kessia, a gente vê Bia Rodrigues, que é vereadora, não vai para a reeleição, porque o pai dela, Odelmo Rodrigues, que foi presidente da Câmara Municipal do Açu por três vezes, né? 3 legislaturas, e está voltando agora como candidato, tem uma liderança muito forte na Várzea, principalmente em Linda Flor. Tá? É outro nome reivindicado e uma pessoa muito ligada a Robson Faria, que hoje é o deputado federal, que o grupo do prefeito está muito, depois da saída de João Maia, do afastamento de João Maia, então eles abraçaram Robson Faria, que até então era ligado a Ivan Júnior. Todo grande grupo tem que ter um deputado. Um federal, né? Tem que ter uma pessoa lá para... E por último, correndo por fora, muitos acreditam, de Priscila de Terceiro. Essa é uma menina, Terceiro foi um cidadão do Açu, sempre foi muito ligado aos Soares, coordenou várias campanhas, né? Já não está mais entre nós. E a filha dele esse ano despertou interesse, está muito bem avaliada como candidata a vereadora, e os senhores não se surpreendam se esse nome aparecer, porque tem um primo dela, empresário, chamado Antônio Galinha, que é o dono do posto florestal ali na entrada, que gosta muito, tem uma sintonia muito grande com o Terceiro, e de repente pode ser que essa menina seja indicada. Lucília, então pelo que você está falando aí, a presença da mulher
na política de Açu, ela vai estar muito mais visível. Não resta a menor dúvida. Ainda maior essa presença do que foi em 2020, Sim. quando a Câmara teve essa composição de 7 parlamentares. E essa questão da oposição, ter 2 mulheres na linha de frente, uma prefeita e uma vice, 2 mulheres, faz com que o grupo de governo tenha que ter uma mulher. Então é uma questão estratégica de posicionamento dentro de Açu ter uma mulher. Não se fala em um homem vice desse grupo governista? Até que se falou no nome de Júnior de Trapiá, que é vereador com atuação na região de Trapiá e que se filiou recentemente ao PT, mas confesso que não acredito nessa hipótese, porque desde 2016, quando Gustavo foi para a primeira disputa, ele trouxe uma mulher, Sandra Alves, que era ligada aos Alves, né, do então MDB, e se elegeu. Depois, no decorrer do mandato, acabaram rompendo, Sandra foi para a oposição e eles pegaram Fabielle, que tinha sido a mais votada. Fabielle foi a vereadora mais votada em 2016, fazendo um trabalho na ação social. Né? E aí, logo que se elegeu, não demorou muito, Fabielle foi para a situação. E foi escolhida, né? Foi escolhida como a vice-prefeita. Dizem que tinha uma expectativa de que ela seria a candidata a vice. Mas por que esse rompimento? É porque, não sei se você lembra, em junho do ano passado, né? Com aquela efervescência de haver vai ou não, cassação, aquela coisa toda, a Fabielle se filia ao PSDB. Isso, segundo, e aí é uma versão que é contada pela principal liderança dos Soares lá, que é o deputado George. Olha, quando eles viram isso, eu digo, peraí, aí começou a desconfiômetro, aquela coisa toda, e aí começaram a trabalhar outro nome. Mas eles mesmos sentem, por exemplo, quem foi lançado, Vonúvio, na política de Açu, o próprio Ronaldo Soares, foi lançado por quem? Por Edgar Montenegro, né? Edgar Montenegro, que é a liderança até então, lançou o Ronaldo. Isso em 1982, né, quando o Açu teve o maior número de candidatos, foram 7. Né, em 1982, que era Arena 1, Arena 2. E aí o PT também já lançou, lá em 82, o PT já lançou um candidato. Quem lançou Ivan Júnior, né, em 2008, para enfrentar Fátima Moraes, foi justamente Ronaldo Soares. Né? Ivan e George estudaram juntos em Natal, fizeram faculdade juntos, eram muito amigos. Depois, assim que Ivan eleito em 2008, bem avaliado, inclusive com a maioria maior do que Ronaldo teve sobre Fátima em 2004, né? Porque Ronaldo foi para a reeleição em 2004 e Fátima ficou muito forte em o apoio da governadora. Você lembra? Fátima Moraes, que era assessora especial da governadora. E eles fizeram um trabalho muito grande. Fátima foi candidata em 2004, com chances de ganhar, chegou perto de ganhar, a diferença foi de menos de mil votos, e foi candidata em 2008, quando perdeu para Ivan. Aí largou a política, ficou esse vácuo, né? Quando Ivan se elege, começaram os beicinhos, e aí houve o distanciamento da situação, e aí houve o grupo de Ronaldo Soares acabou. Eles ainda chegaram a apoiar, Ivan apoiou George em 2010, que era o combinado para deputado estadual, mas depois de 2010 a relação já não era muito boa. Ô, Lucílio, mais uma coisa que eu percebo na presença das mulheres, e a gente está dando bastante destaque a isso, porque é o que de fato deve nortear a campanha de Açu neste ano. A presença das mulheres na política em Açu, diferente de outros municípios, não é uma presença decorativa. Não. São mulheres que são ativas e que têm posição e que buscam os melhores lugares e fazem a diferença no discurso. Nomes novos que você citou, né? Ô, Lucílio, quem é fulano? Acho que é Ana. Entendeu? Uma menina que apareceu, o nome até de surpresa. Essa Priscila de Terceiro. São nomes novos, porque as mulheres descobriram que realmente tá na hora. E esse apelo, não é só porque é a cota partidária, não. Esse apelo que foi feito para as mulheres, lá elas encararam com muita vontade e buscando esse espaço, que é um espaço que eu acho interessante. A mulher tem mais sensibilidade, consegue ver uma coisa, sabe? Percebe bem antes do que está acontecendo. Então, não tem nada de decorativo em todas essas mulheres que a gente está citando aí. Os números falam por si só, né? Na hora que você tem 15 candidatos, a vaga são 15 vereadores, você elege 7, então a população
gosta, tem apoiado esse projeto de mulheres candidatas em Açu. Agora, você fala uma coisa muito interessante, que desde a década de 60, a PUDI poderá ter... Açu. Açu, desculpa. A gente falando sobre política de todo De canto. todo canto. Mas desde a década de 60, que a Açu teve uma prefeita, isso poderá se repetir neste ano, caso dê certo a eleição aí do grupo oposicionista. Passou muito tempo aí, no caso, sem mulher prefeita. Passou. Né? Até na Câmara, veja bem, na Câmara nós tivemos, assim, isoladamente, Marisa, que hoje... Professora Marisa, que foi vereadora em Açu, isso, lá de 1977 a 1982. Mas depois teve Ana, mas era um número muito... Era como se, sabe, a mulher... não querendo disputar, não querendo ir para disputa, sempre o homem com aquela coisa de dizer, olha, o candidato sou eu, aquela coisa toda, mas agora não, agora eu vejo que há um movimento de mulheres buscando essa... E tem outras meninas, sabe, muito ligadas a movimentos sociais que podem surpreender, não resta a menor dúvida. E como é que está a presença da governadora Fátima Bezerra em Açu? Como é que está essa dinâmica do PT lá participar do pleito? O PT não vai estar no grupo de doutora Vanessa e Fabielle por uma questão talvez até mesmo ideológica, partidária. Mas do outro lado, do pré-candidato Lula Soares. Não, o PT é governo em Açu, né? O PT tem membros do seu diretório, tem membros filiados ao partido no governo municipal, porque George apoiou Fátima no primeiro e no segundo turno. Fátima teve 70% dos votos em Açu. O deputado Jorge foi líder. Foi líder na Assembleia, nos 2 primeiros anos. Né? Aceitou essa liderança, que não é uma coisa fácil, né? Mas foram buscar em George essa pessoa para ser a liderança lá. E o próprio George tem dito nas entrevistas, tem citado sempre, que a governadora tem sido fundamental na reformulação do hospital regional, na chegada do Corpo de Bombeiros, enfim, várias atividades, várias ações que precisavam da presença da governadora e o Jorge tem colocado que a governadora tem sido fundamental para... O hospital vive hoje uma realidade. O hospital, que antigamente é um hospital regional, mas hoje tem UTI, já fazendo partos, tem cirurgias ortopédicas, que não se fazia isso antigamente lá em Açu, né? Diminuindo, e como há essa regulação, hoje você pode ter em Açu um paciente de Pau dos Ferros, um paciente de qualquer parte do interior, né? Havendo espaço, havendo a vaga, aquela cirurgia marcada, isso pode acontecer. Agora, a governadora, o PT, eu acho que foi bom para o PT a chegada de Júnior, que você falou, porque até então... O único candidato que o PT teve foi em 2000 com Alberto Luiz. Alberto Luiz se elegeu vereador, né? E hoje, depois que saiu, não elegeu mais ninguém. O partido não conseguiu mais eleger ninguém. Então o PT deve participar de forma mais protagonista. Até porque está na federação, né? Assim, a federação lá, alguns nomes, o próprio Alberto Luiz, que foi petista, hoje está no PV, mas é federação, né? Porque com esse radicalismo nacional, alguns amigos de Alberto que não simpatizam com o partido, se ele fosse para o PT, talvez não votasse, mas na hora que ele vai para um partido alternativo que não seja o Partido dos Trabalhadores, então ele chegou a declarar isso conversando com a gente. O partido vai votar para o PT? Não, acho que o PV, ele achou melhor com o que pensa ele, embora que seja... Da federação. Aí eu bom as contas que os caras fazem. Nas contas que eu escuto, a Sul vai ter mais de 15 vagas. Porque, olha, não sei se aqui acontece também, mas aqui vamos eleger. Outro dia, eu estava ouvindo a liderança Ivan dizendo, olha, vamos eleger 8. Bom, se 8 ficam 7. E o outro lado? E as outras, as outras nominadas, como é que ficam isso? Não, né? Toda vez que a gente vai entrevistar alguma liderança partidária aqui, cima, né? assim, sobrando. A nossa meta é eleger 2, nossa meta é eleger 3. Quando a gente vai dividir, a Câmara vai ter 35 vereadores. Não dá. Não dá. E como é que você observa, e agora falando do outro lado, o público, os eleitores,
Quais os movimentos do eleitorado neste momento? De observar uma cena que foi antecipada, que você disse, né, com toda essa participação das mulheres, mas os eleitores opinam sobre isso? Porque a gente já vê nas redes sociais enquetes, né? É verdade. As próprias entrevistas na rádio lá, na Rádio Princesa, a audiência também, rapaz, gostaram disso, os comentários foram Os estes. recortes que fazem, Pois né? é. E aí, como é que você está observando o outro lado, o eleitor? Como é que vê essa cena toda, essa movimentação toda? Tem aquele eleitor declarado, aquele apaixonado, né? O correligionário que gosta É de o que fazer... mais tem? Tem esse barulho, né? Tem esse barulho. Não restando dúvida que a gente observa, como a eleição foi muito disputada, a Sul nunca tinha acontecido um resultado com 5 votos, né? Teve 1968 com 26, mas com 5 era uma coisa que, assim, ninguém esperava. Então, a situação diz que esse quadro mudou pela gestão, pela segunda gestão de Gustavo, né? É tanto que Jorge se afastou um pouco e antes de Lula se afastar da secretaria, porque ele se afastou hoje, não é mais secretário, então colou no prefeito, né? Disse que, olha, essa sucessão do prefeito, quem vai conduzir é o próprio prefeito, segundo palavras do George. E, por outro lado, a gente vê que a oposição busca manter esse espaço, né? Trazendo a chegada de Fabielle, né? Que até hoje era chamada de F4, agora é F3, né? Porque saiu um membro, né? Enfim, eu acho, Vandúvio, e acredito que ainda há um equilíbrio, certo? Eu acho que os números da pesquisa de agosto, o São João, que promete ser... não sei se o São João vai impactar em voto ou não, isso é muito relativo, né? Porque o São João lá de 16 também foi um São João muito grande. Mas o que se espera da eleição é que o eleitor possa ter equilíbrio, discernimento, né? De fazer uma leitura do que a cidade precisa, né? E que os pré-candidatos eles possam ter na consciência de que eles vão aquele ou aquela que ganhar vai ter a missão de tentar voltar. E o Açu tem eu estava te falando aqui antes que o Açu economicamente tem melhorado muito o seu tá em outra, não, antigamente não estava entre as 10, hoje está em as 10 cidades, ultrapassando cidades como Currais Novos, né? Mais economicamente ativa, né? Nós tivemos investimentos lá em parques fotovoltaicos, e uma geração de emprego, tem movimentos chegando lá, tem empresas chegando, isso é muito bom para a cidade, né? Eu digo sempre que nós somos um apêndice, Mossoró e Açu são muito próximos uma da outra, né? O próprio território de Mossoró já pertenceu a Açu antigamente, tanto que a emancipação de Mossoró é 15 de março, pouco se fala, né? Se fala mais em 30 de setembro Isso. do que em 15 de março. Mas eu acredito que novamente teremos uma eleição muito disputada. E não pode ser uma eleição apenas de cores, de bandeiras, tem que ser, de fato, uma eleição propositiva. Como você diz, né? Existem vários aspectos, partindo desse lado econômico, que os eleitores precisam opinar também, precisam dizer, precisam estar perto e, principalmente, cobrar a estes que vão disputar a prefeitura de Açu. Açu tem alguns problemas, né? Como é uma cidade muito... tem um nível desnivelada muito. E cada rua que você calça lá em cima é um problema lá embaixo, né? Você talvez tenha ido pouco em Açu, mas tem algumas ruas que se chove 40 milímetros em meia hora, tem ruas que você não passa, né? Ficam alagadas, a Rua Ulisses Caldas, enfim, alguns setores da cidade. E as pessoas, ao longo dessa história, sem um plano piloto definido, precisa mudar isso. Precisa da guarda municipal, precisa efetivamente melhorar o seu departamento. Tem melhorado muito o departamento de trânsito, mas são 4 agentes. Tem que crescer a gestão administrativa do mesmo modo que a cidade está crescendo. Perfeitamente. Não pode ser... Se for descompassado... Não dá. Não dá. Acontece o que acontece aqui em Mossoró, né, que a cidade vai se expandindo, vai esticando, novos bairros conjuntos vão sendo criados e
um bairro mais distante não tem um OBS, não tem uma escola, e é preciso acompanhar esse desenvolvimento E também. o cuidado, principalmente, com o meio ambiente, cuidado também para onde as águas pluviais, para onde é que essas águas irão? Exato. Né? Tem que dar um destino, tem que ter uma lagoa de captação para absorver, porque a população não pode pagar um preço alto de comprar uma casa na rua, por exemplo, que ainda não tem calçamento, e de você não ter acesso porque a rua inundou, né? Infelizmente. Falta planejamento, e aí é bom que se diga, não é só em Açu. É interessante isso que você fala, Lucílio, porque a gente só sabe do problema quando está dentro do problema. É verdade. E a classe política, que muitos deles vivem em suas mansões distantes dessa realidade, precisam escutar o que as pessoas estão dizendo, precisam ouvir mais o povo. Ir lá no local, saber como é que é. A gente está falando tanto aqui dessa participação política, né? Destes personagens, e muito disso se decide nos escritórios, se decide nas pesquisas, mas é preciso também, por isso que eu perguntei, como é que está o eleitorado? Porque o eleitorado precisa exigir também, olha, eu apoio, mas com uma condição, de você ajeitar o meu bairro, de ver aqui essa queda d'água. Aristóteles dizia lá atrás que o pensador, quer dizer, poucas pessoas conseguem pensar, o problema se acomoda em não pensar, porque na hora que você pensa mais, aí dá mais trabalho, né, Vanor? Por isso que ainda nós temos problemas sérios de investimento em educação, porque na hora que você se educa, aí você começa a pensar, e aí nós temos problemas. Por que, por exemplo, a gente falou um pouco de Açu, mas por que o problema da cheia de Pataxó, por que o rio Pataxó continua inundando Ipanguaçu? É secular aquilo. Por que não foi feito já um trabalho de desassoreamento ao longo do rio Pataxó, que desemboca lá em Arapuá? Enfim, são coisas simples, às vezes, de fazer, mas que a impressão que passa é que os caras querem que aconteça para pedir, para chegar. Olha, eu estou chegando aqui, se me permita, essa situação da BR-304 é uma coisa que... É um absurdo. Isso não pode acontecer. Um mês com a BR que passa 60 mil pessoas por dia, 50, 60 mil pessoas, ela está sem trafegabilidade? Tá errado, velho. Tá muito errado. Muito errado, é verdade. Não é verdade? É verdade. Entendeu? E a classe política, é impressionante que a gente está falando da política de Açu, mas quando se fala da política do Rio Grande do Norte, da bancada federal, é uma coisa assim absurda o quanto que o deputado ele se importa muito mais com esses nomes que estão sendo ventilados numa política de um município como Açu, vai lá e debate, quero isso e aquilo, e publica vídeo nas redes sociais. Se importa muito mais com isso do que com a grandiosidade do Rio Grande do Norte. Você foi a Natal nesse período? Foi não fui. Vá. E espero não precisar ir. Né? Porque uma obra ali, que não é tudo bem, uma ponte rompeu, mas acredito que, havendo uma força-tarefa, teria assim. Aí vem o ministro, e não é a primeira vez, naquela cheia de 2009, choveu muito no Rio Grande do Norte, aí vem o ministro lá em Açu dizendo: olha, vamos trazer amanhã, vem uma draga para cá. Só discurso, isso é muito feio, né? Isso é muito feio. Não pode. Nós precisamos. E outra coisa, e o prejuízo que a economia do Estado está tendo, principalmente quem tem algum comércio na BR-304, próximo a Lages e a Caiçara. Lucílio, se as estradas do Rio Grande do Norte, se elas fossem verdadeiramente estruturadas, enfim, se a via alternativa fosse razoável, não havia tanta reclamação. Claro que a via principal ali tem posto de gasolina, tem restaurante, tem as queijeiras, tem as fazendas, enfim, que dependem dessa via. Mas o translado, você demorar 6 horas, Mossoró a Natal e vice-versa. Impossível, isso é impraticável. E quando eles querem fazer, eles fazem. Olha, o modelo, é bom que você registre, o governo quando quer fazer, faz. O acesso BR-304 a Campo Grande. Com uma beleza, era estreita, era um RN, continua sendo um RN, mas com espaço lateral, né? Entendeu? Exato. De você ter condições e um serviço bem feito, lá tá... Esse tipo de debate que a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo em abril, e o candidato lá precisa também
ter essa ideia, porque é justamente isso que eu falo, ouvir a população, saber das necessidades e levar isso para discurso no palanque, mas muito mais que isso, é levar para a lei, é levar para a efetividade de todas essas cobranças. E são os parlamentos, né, Vandolfo, que decidem, que aprovam as leis, né? Claro. Muitas delas ninguém sabe que elas foram aprovadas. E uma cidade tão importante como é a Sul, tem que ter essa posição firme também, de dizer, pessoal, a gente tem que fazer algo de mais relevante dentro aqui do que depender da nossa estrutura como município, que tem a sua importância econômica, tem a sua importância política em toda a região. Não resta a menor dúvida. Lucílio, muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui no TCM Podcast. Estamos juntos aí sempre, né? Sempre à disposição, feliz, né, com esse crescimento de todo o grupo TCM, a proposta que nós temos, quando eu digo nós, grupo TCM, de sempre levar uma informação coerente, uma informação que faz com que as pessoas pensem e sempre façam as melhores escolhas. É o que nós desejamos sempre. E esse lado crítico, né, que a gente comenta aqui, que a gente debate, a gente quer isso que você possa levar também. Eu escuto o TCM Podcast, Lucílio falou isso, que eu concordo, Vanor falou aquilo que eu discordo, mas é importante que você tenha, de fato, o seu lado crítico e que você possa acompanhar sempre aqui o nosso trabalho. Lucílio, a gente falou hoje sobre pré-campanha e economia, a gente misturou, né? Muita coisa aí, viu? É verdade. Muita coisa. Vai ter que voltar aqui para a gente avançar aí nestas nossas conversas. Não resta a menor dúvida, amigo. Um abraço. Até mais, Lucílio. Obrigado. Lucílio Filho, diretor da Rádio TCM Princesa FM, líder em audiência em todo o Vale do Açu. Você aí que nos acompanha no TCM Podcast, no YouTube, no Spotify, a gente se vê numa próxima oportunidade. Continue acessando tcmnoticia.com.br. Até a próxima. Um abraço.